Livro de Apocalipse, capítulo 1, para a glória de Deus. Como é bom adorar o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja, não quero permanecer assim até a vinda dele. Glória a Deus. E você também tem que permanecer assim. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Eu quero ouvir o relado de glória dos verdadeiros adoradores. Maravilha. Apocalipse capítulo 1, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. O título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia. E da parte de Jesus Cristo, Glória a Deus. que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Dá para dar glória mesmo no nome de Jesus? Estou sentindo a glória dele. Levanta a sua Bíblia para o céu. Levanta a sua Bíblia para o céu, sua mão para o céu. Levanta bem alto, o negócio é sério. Levanta bem alto, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso eterno Pai, digno de honra e de glória, o Senhor confirmou a palavra agora. Faz o teu querer, meu Deus, através da revelação do teu Espírito Santo, Pai. Nessa noite, meu Deus, seja conosco para a tua glória. Olha aí o teu povo, meu Pai, a qual o Senhor trouxe, meu Deus, para receber uma palavra, meu Pai, de direção, meu Deus, para a tua glória. Meu Deus, opera o seu sinal de maravilha. Abençoa as famílias dessa casa, abençoa os pastores dessa casa. Faz uma grande obra para que o teu nome venha a ser glorificado, Deus. Confirma a bênção e a vitória na vida da tua igreja, para a sua glória, em nome de Jesus. Sente-se, por gentileza, e eu quero ouvir de você a melhor salva de palmas para o Senhor. Mais forte, irmão, mais forte para Jesus. Maravilha. Amados irmãos, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele nessa noite, mais uma vez, nos presenteia com uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, de grande ensinamento e de grande alerta, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, amados irmãos, Ele tem um amor tão grande pela sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o zelo de Deus pela sua igreja, e também o Senhor, Ele é tão misericordioso, que Ele diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, louvado seja o nome do Senhor, mas que ele se converta dos seus pecados
para ser salvo. Dá para dar glória no nome de Jesus aí? Dá para dar glória mesmo aí no nome de Jesus? E João recebeu uma revelação, foi escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque cada um de nós, você, eu creio que leu a palavra, louvado seja o nome do Senhor, e Deus não te chamou somente para ser um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo que Ele nos chamou para sermos príncipes e sacerdotes. Você entendeu? Dá para dar glória mesmo no nome de Jesus? Você que não está acostumado, levanta a sua mão e dá glória para Deus aí no nome de Jesus. É a escolha de Deus para todos aqueles que ouvem a sua palavra. Eu estou com meu corpo já sentindo o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, amados irmãos, um negócio muito sério. Se você veio aqui para ser revelado nessa noite, já está sendo revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, recebeu uma revelação, João, louvado, para testificar verdadeiramente para a igreja de Deus sobre verdadeiramente a grandeza do Senhor. E nós lemos verdadeiramente alguns versículos a qual vai se aprofundando a palavra de Deus para aqueles que creem, quem crê em Deus mesmo, no nome de Jesus. E aqui nós vemos, amados irmãos, para mostrar aos seus servos, e nós já estamos no primeiro livro de Apocalipse. Você vê que de Gênesis até Judas, louvado seja o nome do Senhor, já verdadeiramente foi transmitido. E agora nós entramos aqui no livro de Apocalipse, que é a revelação verdadeiramente da última hora da igreja. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Dá para você dar glória mesmo? Então, se você entendeu, levanta a sua mão e dá glória para Deus aí no nome de Jesus. É muito sério o que Deus está falando aqui. E aí ele começa a dar uma colocação, louvado seja o nome do Senhor, sobre as coisas que brevemente vão acontecer. Então, verdadeiramente, já está, amados irmãos, perto do Senhor arrebatar a sua igreja. E nós vemos, amados irmãos, as leis mudando, favorecendo verdadeiramente aqueles que andam no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é tão forte quando ministra esse versículo, diz que Deus aborrece o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Louvado seja. Por isso que nós temos que estar em todo o tempo nos humilhando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. E às vezes, amados irmãos, o negócio é tão sério, porque só o Senhor conhece todas as pessoas na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a onisciência, a onipresença de Deus. Dá para dar glória no nome de Jesus aí? Deus é o único, amados irmãos, que está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as horas, em todos os minutos. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Em todos os segundos, louvado seja, ele está em todo lugar. E tem mais, observando os maus e os bons. E se nós, amados irmãos, não recebemos essa colocação, louvado seja o nome do Senhor, a qual João veio para testemunhar de Jesus. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. E o testemunho de Jesus, todas as vezes que eu estou passando por um processo árduo, eu lembro da cruz de Jesus. Louvado seja. Eu lembro da coroa de espinho que Jesus recebeu. Louvado. Eu lembro do sangue descendo sobre a face de Jesus. Louvado, se eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu lembro verdadeiramente que tudo que Ele passou na cruz foi por causa de mim e de você. Foi por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Louvado, se você crê para a glória de Deus mesmo no nome de Jesus aí. E amados irmãos, nós temos que entrar muito, louvado, pela palavra de Deus. E aí ele vem relatando no versículo 3: bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você vê que cada colocação aqui onde você leu comigo, a sua felicidade, louvado seja o nome do Senhor, que cerca esse tempo todo,
você nunca se ateve à leitura da palavra de Deus, mas agora você leu comigo, você foi revelado que se você ler, você vai ser feliz, mas se você não ler, você vai ser infeliz. Palavra de Deus revelada. Porque na palavra de Deus, amados irmãos, tem alguns tópicos muito fortes, louvado, que mesmo os que estão dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, não estão livres de cair. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz assim, que aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. Então o cuidado de Deus, amados irmãos, começa em eu dobrar os meus joelhos diante dele e se humilhar diante dele, reconhecendo que eu e você, nós somos pó e cinza, miseráveis pecadores. Sem ele nós não vamos conseguir nada. Glória a Deus. Mas com ele está escrito que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Você que crê, levanta a tua mão aí, dá um brado de glória para o Senhor. Não tem como andar sem Jesus ou pela metade. Glória a Deus. O Senhor, ele se desagrada de filhos desobedientes. Onde Deus está nos levando. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, que nós temos que ler a Bíblia, onde está escrito que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tudo que eu e você contradiz com o nosso olho, com a nossa boca, com o nosso ouvido, com o nosso coração, Deus já sabe. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, amados irmãos, quanto mais nós endurecemos o coração para Deus, nós vamos sofrer mais. Por isso que ele diz, aquele que lê a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Louvado seja Deus, está aqui. Louvado seja Deus. Para a glória de Deus. Você pode abrir na Bíblia e dando glória, se alegrando. Porque aquele que ouve, louvado seja o nome do Senhor, ele também é feliz. Eita glória. Gálatas, capítulo 5. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ler comigo e você vai saber que Deus está revelando você em alguma situação que você possa estar fazendo que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim no livro de Gálatas, capítulo 5: exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se já deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separado está de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cadê seu glória? Louvado seja Deus. E aí nós vamos para o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos por vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia, meu Deus. Você que é crente mesmo e está no Espírito, dá glória a Deus no nome de Jesus aí. Levanta a sua mão e dá glória para Deus aí no nome de Jesus. Então hoje está cumprindo, louvado, uma profecia de Deus na minha vida e na sua vida. Você está sendo feliz, porque o adversário da nossa vida não quer que você tenha contato com a palavra de Deus, para você seguir ignorante nas obras da carne. Você pode até indagar aí, mas pastor, tem muitas palavras difíceis que eu não entendi. Mas a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Aleluia. Mas tem coisas que eu e você temos que fazer. É simples. Compre um dicionário Aurélio, louvado seja o nome do Senhor, baratinho. Abra a sua Bíblia na sua mesa, com a sua companheira, ou com o seu companheiro. Ou se você não tem companheiro, Deus vai preparar um companheiro de Deus. E se você não tem companheira, Deus vai preparar uma companheira de Deus. E se você, por enquanto, está sozinho, leia sozinho. Porque com você está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá para dar glória mesmo? Levanta a sua mão e dá glória para Deus aí. E aí, você vai em cada palavra que eu e você leu. E aí você vai saber o que é, e se você estiver envolvido em uma dessas situações, você vai orar a Deus, vai confessar e vai deixar para alcançar a misericórdia de Deus. Cadê seu glória mesmo? Levanta a mão e dá glória para Deus aí. E aí o Senhor nos ensina, louvado seja o nome do Senhor, que os frutos da carne são 16. E os frutos do Espírito são 9. Então você vê como a misericórdia de Deus, ela é sobre a vida do povo dele. Aleluia. Porque Jesus disse, se for fiel no pouco, sobre o muito eu estou sentindo a glória de Deus. Levanta a sua mão e adora a Deus aí, irmão, no nome de Jesus. Nós precisamos entender, quando leva para o lado, se for fiel no pouco, as pessoas pensam logo no dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando porque Ele apresenta aqui 9 frutos do Espírito. E da carne são 16. Então você vê, se você for fiel no pouco, Deus, Ele sobre o muito, Ele vai te exaltar. Eu não entendi. Levanta a mão e dá glória para Deus no nome de Jesus. Então quando nós lemos a palavra, eu estou sentindo a glória de Deus. Quando nós lemos a palavra e temos interesse, meditamos na palavra. O livro dos Salmos diz que aquele que medita de dia e de noite, tudo que ele fizer prospera. Então a disciplina do Senhor, a doutrina do Senhor, ela é fiel. E tem mais, olhe para cá, não é pesada. Aleluia. Fala para o seu irmão, é verdade, estreitou agora, estreitou. Fala para ele, estreitou agora. O Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve.
e o jugo dele é suave. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que muitas pessoas não estão recebendo nada, porque estão ignorantes sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta nós estarmos só na casa de Deus. Nós temos que ser adoradores de Deus. Temos que ser obedientes da palavra de Deus. E temos que deixar a murmuração e ir para o inferno com o diabo. Cadê seu glória mesmo aí no nome de Jesus aí? E aí ele vem colocando os 9 frutos do Espírito. Porque a pessoa que anda no Espírito e não é só ouvinte da palavra, mas sim praticante, ele tem paz. Eita glória! Ele tem gozo. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Ele faz caridade. Cadê seu glória no nome de Jesus aqui? Louvado seja o nome. Ele é longânimo. Olha que coisa linda. Ele é benigno e faz bondade. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. E é temperado. Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. É Deus mesmo. Levanta a mão da glória para Deus aí no nome de Jesus. Então, a pessoa que anda no Espírito, louvado seja o nome do Senhor, ela é controlada. Eita glória! O apóstolo Paulo nos revelou isso. Ele falou bem claro que nem tudo me convém. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, a mensagem vai direta para a noiva do Cordeiro. Quem está com a aliança na mão mesmo, aí no nome de Jesus, de compromisso, quem tem compromisso com Deus mesmo, levanta a sua mão e dá glória para Deus aí. Amados irmãos, nós temos que estar atentos sobre as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está fazendo muitas obras na terra e Ele quer usar a sua vida. Está aí desanimado, triste, angustiado, frustrado, quer parar. Às vezes fala, não estou vendo nada. O diabo está te cegando, mas Deus está tirando as escamas nessa noite para a glória dele. Você crê mesmo? Levanta a tua mão e dá glória para Deus. E nós vemos aqui no livro de Apocalipse que o Senhor diz assim: louvado seja o nome do Senhor. É muito lindo o que Deus está fazendo aqui. É para crente mesmo. Você pode dar glória a Deus aí no nome de Jesus. E Ele diz bem claro, louvado, que guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Quer dizer que se eu sou uma pessoa que tenho preocupação em ser salvo, eita glória, vai na mão do seu irmão e diga assim: ó, o negócio é salvação. É muito forte o negócio dessa noite aqui. É muito forte. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É muito forte. Compromisso em ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós ouvimos uma palavra dessa, você está se cumprindo, você está sendo revelado, você está sendo ensinado, está sendo alertado, está sendo avisado, e se ouvir a palavra e deixar, está sendo purificado. Você crê mesmo para a glória de Deus? Você crê mesmo? Levanta a tua mão e adora a Deus aí. Porque a palavra nos ensina que é através da oração e da palavra que nós somos limpos. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entrar mais pelo caminho, a qual Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Ele diz lá: ninguém vem ao Pai a não ser pela palavra. Então pode ser pastor, pode ser missionário, missionária, pode ser o que for, mas se não tiver na palavra, não entra. Levanta a mão e adora a Deus aí. É forte o negócio, é forte. Por isso que o Senhor falou para o apóstolo Paulo, no capítulo 11, verso 28: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Glória a Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele tem verdadeiramente prazer de nos ensinar. E João foi recebendo a revelação e escrevendo. E eu e você tem que receber a revelação e guardar. Eita glória, dá para dar glória mesmo no nome de Jesus aí? Você crê? Levanta a tua mão e dá glória para Deus aí. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119. Muito lindo trabalhar de Deus, que coisa linda. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele diz
Louvado seja o nome. Que há caminhos ao homem que parece ser bom, mas o fim deles é o caminho da morte. Salmo 119. Louvado, você vai ter um encontro agora forte. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Diz assim o Salmo 119. Olha como Deus é belo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampararei totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Levanta a mão e adora a Deus aí no nome de Jesus, irmão. Então Deus, Ele é aquele, quando nós buscamos o Senhor, louvado, e recebemos a ordem de lermos a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque obrigação é minha e sua. Quem dá ordem é o Senhor. Aleluia. Quem está entendendo mesmo aí no nome de Jesus? Mas pastor, eu estou lendo, mas não entendo. Então você já sabe que você tem que fazer a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus fala como purificará o mancebo, como ele vai deixar as coisas da carne. Louvado seja o nome do Senhor. As imundícias da carne, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como? Meditando na palavra de Deus. De vez em quando? Não. O Senhor falou de dia e de noite. Dá para dar glória mesmo no nome de Jesus aí? Você quer, levanta a mão e dá glória para Deus aí. Se quiser aplaudir ele também pode. Bate palma ao Senhor. Dá glória, porque está escrito para todo o povo dele aplaudir a ele. Eita glória. Tremendo na terra. Bate palma mesmo para ele aí no nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui de caminho novo. Sério isso, louvado, ele dá uma colocação, louvado seja o nome do Senhor, para nós olharmos para os caminhos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, amados irmãos, ele dá uma revelação aqui agora muito forte. Abra sua Bíblia em Tiago. Eu creio, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1. Maravilha, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito lindo. Fala para o seu irmão, Deus é lindo demais. Fala forte, Deus é lindo demais. Fala, eu estou com fome. Fala, eu estou com fome. Fala forte, eu estou com fome. Porque a palavra diz que bem-aventurado, feliz é aqueles que têm fome da palavra de Deus. Levanta a mão e dá glória para Deus aí, fome de justiça. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 1. Olha o que Deus tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Muito lindo. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo com a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus queridos irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Cadê sua glória? Levanta a mão aí e dá glória para Deus aí. E você vê que até o caminho para eu e você cair no pecado, Deus ensina que se você só cai se você quiser. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor, Ele criou cada ser humano da terra com a sua própria concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? É desejo. Aleluia. Mas eu tenho vários desejos, então é concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. É da sua carne. Aprenda, não é o diabo. Eita glória, dá para dar glória? Eu não sei se você está entendendo. Levanta a mão e vai dando glória para Deus aí. Deus